Olá pessoal, eu sou o Gustavo e hoje eu vou estar demonstrando aqui para vocês o funcionamento de um eletroímã e também comentando um pouco sobre a construção desse arranjo. Para começar, vamos falar um pouco dos materiais que são necessários, para a construção do nosso eletroímã. Temos aqui um prego, então a gente precisa de um prego comum, só que tem que ser grande, tá? Mas é um prego comum. Também vamos precisar de duas pilhas convencionais. E também nós vamos precisar de fio de cobre esmaltado. Esse fio de cobre esmaltado vocês conseguem encontrar ele em lojas que vendem materiais para construção, os popularmente chamados de depósitos, e também em motores elétricos. Então, se tiver, por exemplo, um liquidificador que não funciona mais, velho, largado aí, vocês podem desmontar ele e dentro do motor elétrico vocês vão conseguir encontrar um rolamento que é feito de fio de cobre esmaltado. No meu caso aqui, eu consegui esse carretel aqui desmontando um pequeno transformador, um transformador parecido com esse daqui. Ele também tem os seus enrolamentos feitos de fio de cobre esmaltado. Então eu desmontei um aqui que estava sem uso e consegui esse pequeno carretel aqui. A construção do nosso eletroímã consiste em enrolar o fio de cobre esmaltado ao longo de todo o prego, cobrindo toda a superfície aqui do prego. O ideal é deixar uma pontinha aqui de folga, enrolar ao longo de todo o comprimento do prego e depois enrolar de volta por cima do próprio cobre. Então, na verdade, são duas voltas aqui de fio de cobre esmaltado ao longo do prego. No final desse processo, vocês vão ter algo parecido, semelhante a esse arranjo aqui. Então, tem duas camadas aqui de fio de cobre e tem esses excessos aqui que vão ser usados para fazer a conexão. Tem algumas questões aqui importantes que vale ressaltar. Com relação ao fio de cobre esmaltado, ele tem esse nome, esmaltado, porque ele tem uma camada aqui de esmalte, que é uma camada isolante. Então é importante que as pontas que serão usadas para fazer a conexão com as pilhas, elas sejam raspadas. No caso aqui eu utilizei um pedaço de lixa, aquela lixa de parede, mas também pode ser uma lixa de unha ou até mesmo um estilete. E é importante raspar somente a pontinha ali que vai fazer a conexão. Vocês vão perceber que depois que você raspar, que ela vai ficar com uma cor um pouco diferente de todo o resto do fio de cobre. Outro ponto importante é com relação à ligação das pilhas. São duas pilhas de 1,5 V, só que elas são ligadas em série. As pilhas têm a indicação do polo positivo e do polo negativo, e a ligação em série consiste em ligar o polo positivo de uma das pilhas, que também é esse polo que tem esse ressalto aqui, no polo negativo da outra pilha, que é o polo liso, que não tem nada. Fazendo a ligação em série, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é somando as tensões das pilhas. Então, cada uma delas tem 1,5 V, mas depois da ligação em série, a tensão, a diferença de potencial que a gente vai observar entre os extremos das duas pilhas será uma tensão de 3 volts. Bom, dito isso, vamos agora à demonstração do funcionamento do eletroímã. Bom, aqui eu estou usando duas pilhas do tipo D, que são essas pilhas que são maiores, mas pode ser as pilhas convencionais mesmo, não tem problema. E aqui eu fiz a conexão com dois fios, um em cada extremo, E nesses fios aqui na ponta deles tem esse conector chamado jacaré aqui, que é só para facilitar as conexões, mas não é obrigatório, você pode usar o próprio fio aqui, do fiozinho mesmo, não precisa ter esse conector aqui. As ligações aqui eu fiz com fita isolante, é um arranjo super simples, que é realmente para viabilizar a reprodução dele na casa de vocês. Então aqui a gente vai ligar uma das pontas no nosso eletroímã. Se eu conseguir acertar aqui, foi. E aqui eu vou ligar a outra ponta aqui. O que vai acontecer? Quando a gente conectar a outra ponta aqui da pilha, a gente vai fechar o circuito. Uma corrente vai percorrer esse enrolado de fio de cobre, que a gente chama de bobina. E essa bobina ela vai criar um campo magnético que vai alinhar os domínios magnéticos do nosso prego. E esses domínios, estando alinhados, farão com que o prego se comporte como um ímã de fato. E para testar esse eletroímã, nós temos aqui alguns materiais e a gente vai verificar se esses materiais são ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos eles são atraídos pelos ímãs. Então, com isso a gente consegue verificar se o material é ferromagnético e ao mesmo tempo também comprovar aqui o funcionamento do nosso eletroímã. Um ponto importante aqui de atenção é o tempo em que o eletroímã fica ligado. O ideal é que sejam intervalos de tempo curtos, uma vez que a ligação aqui é apenas um fio de cobre enrolado, então é basicamente um curto. Se você deixar ligado por muito tempo, as pilhas vão se esgotar rapidamente. Então,
Para começar aqui o nosso teste, vamos testar um clips. Eu vou deixar ele aqui. Sem ligar o eletroímã, a gente não consegue, vamos dizer assim, capturar o nosso clips, mas quando a gente liga, a gente consegue capturar o clips. Desligando, o clips é solto. Vamos testar aqui agora uma pedra. Deixa eu conectar aqui. Com a pedra nada ocorre, então a pedra não é um material ferromagnético. Vamos testar agora aqui algumas moedas. Então as moedas, ó, são materiais ferromagnéticos. A força é tal que a gente até consegue capturar 2 moedas. Vamos testar agora uma borracha convencional, uma borracha escolar. Também nada acontece. E por fim, uma bolinha de papel alumínio. E o papel alumínio também não é capturado. Esse último objeto aqui é interessante porque o alumínio é um metal, né? E é meio contraintuitivo ele não ser atraído, mas nem todos os metais são ferromagnéticos. Um exemplo disso é o alumínio, que não é atraído pelo nosso eletroímã. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês gostem.